de adorar. Hoje é o dia de adoração. É o dia que nós nos reunimos para adoração, para louvor e para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Esse é o dia que Ele fez especial para esse momento. É o dia que Ele fez santificado. Não só para a gente descansar, mas para a gente se reunir como crentes, como família de Deus, como aqueles que são nascidos para a adoração. E que hoje a gente possa fazer essa belíssima expressão de amor ao Senhor. Vamos começar lendo o texto do Salmo 34, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia juntos para fazer uma leitura alternada desse texto. Salmo de número 34. Nós vamos ler todo esse salmo. Vamos ler ele inteiro, vamos ler de maneira alternada. Eu leio aqui os versos ímpares e a igreja os versos pares. Salmo de número 34 diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Reserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, amém. Louvado seja o Senhor, e que nós possamos sempre ter um cântico nos lábios para a sua adoração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos muito, ó Pai, pela tua graça, pela tua bondade. Te agradecemos por esse momento especial de culto ao Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa receber a nossa adoração, ó Deus, o nosso louvor, como aroma suave no teu santo trono, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos nos reunir, podemos estar aqui, ó Deus, de portas abertas, para que todos possam ouvir e ver que a tua igreja, ó Deus, ainda ilumina o teu santo e eterno nome, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, de maneira alegre, feliz, sermos destes, ó Deus, que mostram, que revelam o teu amor, a tua graça e o teu cuidado, ó Deus. Como diz aqui o texto, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó Deus, nós somos refugiados na tua presença, dentro, ó Deus, do teu amparo,
e queremos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe dessa forma. Obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar com o hino, irmãos? Vem o 26, louvor ao Deus grandioso. Vamos ficar de pé e cantar esse hino ao Senhor. Romanos, capítulo 12, versos de 3 a 8. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação,
segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros. tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém, amém. A ideia que Paulo tem aqui para nós não é só apresentar quais são aqueles dons espirituais que nós devemos usar para servir o corpo da igreja. A gente já ouviu outras vezes na Bíblia ela nos chamando de corpo, ela nos chamando de membros de um único corpo, ela nos chamando de membros do corpo do qual o cabeça é Cristo. Mas esse texto, além disso, ele nos alerta para uma coisa: aqueles dons que nós possuímos, a gente tem que exercê-los com uma expressão muito grande. Muito grande. Perceba que os diferentes dons que Paulo trata aqui, ele vai dizer para que a gente se dedique muito além nele. Se ministério, dedique-se no ministério. Se ensino, esmere-se no fazê-lo. Aquele que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Ou seja, você tem o seu dom, você tem aquele dom espiritual que Deus já te deu para você exercer, mas você não tem que exercê-lo de uma maneira triste e cabisbaixa. Você não tem que exercê-lo como obrigação, como um trabalho. Aquele trabalho de sexta-feira, depois do meio-dia, sabe? Você já quer ir para casa? Não. A gente não pode fazer isso. No Senhor tem que ser além. Tem que ser com uma dedicação muito maior, com uma alegria muito maior, com um desejo muito maior, como uma expressão maior de amor ao Senhor. É assim que nós somos chamados a dedicar os nossos dons. E é por isso que eu escolhi esse texto para esse momento de consagração. Para a gente pedir perdão para Deus, pelos momentos que nós expressamos o nosso dom sem esse amor. Pelos momentos que nós expressamos o nosso dom espiritual sem a dedicação devida, sem o amor devido, sem a expressão exuberante de amor. Nós vamos orar agora, irmãos, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E hoje, principalmente, pelos tempos dos quais nós expressamos esse amor sem uma dedicação verdadeira. Vamos orar, irmãos. Depois de alguns instantes, eu vou pedir que a minha irmã, a dona Nivalda, faça uma oração de confissão de pecados. Oremos então, queridos. Pai eterno, Deus querido, queremos te louvar a Deus por esse momento, Deus. Nós nos encontramos reunidos com a família de Deus, Pai, com a igreja, Deus. Somos gratos a Deus pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede, Deus, nós estamos na tua casa. Pai, tu sabes, ó Deus, que nós somos pecadores, nós temos pecado, muitas vezes temos nos esquecido do teu Santo Espírito, ó Deus.
nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa estar purificando nossos corações, ó Deus, quebrantando, ó Deus, e que o Senhor nos ensine, Pai, a nós exercer os nossos dons com amor, com alegria, ó Deus, e que assim, Senhor, nós possamos viver de acordo com a tua palavra. Abençoe a tua igreja, Senhor, fortalece o Pai, e abençoe este culto, Pai, louvor e adoração a ti. Abençoe o teu servo, ó Deus, que vai estar ministrando a tua palavra. Usa ele como instrumento precioso nas tuas mãos. Esta oração que faça, agradecer em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus pela grande misericórdia e graça do nosso Senhor. Os nossos pecados estão perdoados. Nós vamos adorar ao Senhor agora, vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos espirituais. E nesse momento, normalmente a gente faz a nossa entrega dos dízimos e ofertas, né? Eu esqueci completamente de fazer os envelopes novos, acabei de lembrar aí que é necessário fazer os envelopes novos, né? Mas esse é o momento de fazermos a entrega dos dízimos e ofertas enquanto a gente canta. Eu separei esse texto que muito tem a nos ensinar, algo interessante de a gente refletir. Eu vou ler para você, o texto aqui é Atos 10, Atos capítulo 10, de 1 a 4, é o que está aqui no telão e eu vou ler para você. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Que texto interessante de a gente observar, não é? Às vezes a gente entrega os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas esmolas, como diz aqui o texto, e a gente não imagina o quanto Deus olha para elas. Ele não está olhando a quantidade, tá? Lembra da vida pobre. Ele está olhando a fidelidade. Ele está olhando o quanto de coração agradecido e aberto a gente está entregando. O quanto a gente está fazendo isso como um momento de entrega a Deus. De falar: Senhor, o Senhor sabe tudo que é melhor para mim. O meu dinheiro, a minha vida, os meus pertences, tudo é do Senhor. E é aqui que eu entrego. E o Senhor olhou imediatamente. O Senhor disse para ele: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Nós vamos cantar, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, e aqueles que vieram preparados podem entregar seus dízimos e ofertas. Vamos louvar ao Senhor. Por amor a ti, meu Deus.
importante para a nossa mensagem de hoje.
Pai amado, diante da Tua presença, ó Senhor, nessa noite. Nós queremos Te louvar, Te bendizer, ó Pai, porque Tu és merecedor, ó Deus, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, ó Pai. E como diz esse canto, que só nos resta, ó Deus, Te adorar por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E nesse ano que se inicia, ó Deus, nós entregamos a Tua presença. Que o Senhor esteja abençoando esse ano que se inicia, ó Pai, que todo o nosso projeto, ó Deus, nós possamos colocar diante da Tua presença e possamos crer que o Senhor, ó Deus, é o nosso provedor, o Senhor que está à frente de tudo e todas as coisas, ó Senhor, e nós cremos nisso, ó Pai. E queremos também Te louvar, Te agradecer por esses dízimos e ofertas, ó Pai, que possa ser empregado, Deus, em prol do Teu reino, Senhor, que esses recursos possam ser multiplicados, ó Deus, para a Tua obra aqui nessa cidade, ó Deus, e que assim, ó Deus, esse trabalho, ó Deus, possa alcançar mais e mais pessoas, e que nós, ó Deus, possamos levar a Tua palavra àqueles que ainda não conhecem, ó Pai, e queremos aqui diante de Ti, ó Pai, colocar esse culto diante de Ti, que o Senhor possa aceitar diante da Tua presença, ó Deus, e que também o Senhor possa falar em nossos corações essa noite, ó Deus, é que nós entregamos diante da Tua presença e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos passar para a mensagem dessa noite. E hoje nós continuamos em Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 11. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versos de 1 a 11. Eu tenho por tema dessa mensagem. O tema é uma expressão de amor exuberante. Uma expressão de amor exuberante. Esse é o tema da mensagem de hoje, e vai falar sobre essa a adoração que essa mulher fez a Jesus. Vamos ler o texto, então, irmãos? Abram lá, Evangelho de Marcos 14, versos de 1 a 11. Eu vou ler aqui, você acompanhe a leitura da palavra de Deus aí na sua. Diz assim a palavra de Deus: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. Quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra bendita, ó Deus, que tanto tem a nos ensinar. Obrigado a Deus porque a história dessa mulher ficou registrada. Obrigado porque enquanto o Evangelho for pregado, essa história ficará registrada, Deus, não só neste momento, mas em todos os momentos da nossa vida. Faça-nos lembrar, faça-nos reconhecer a sua adoração e faça-nos imitar, a Deus, o que ela fez. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus.
Todos nós aqui podemos afirmar que existem situações na nossa vida marcadas por grande sofrimento que foram provocados por pequenas conspirações que são feitas contra nós, direta ou indiretamente, não é mesmo? Eu digo pequenas conspirações porque certamente a gente não viveu alguma conspiração assim igual as de filme, que mostra um monte de gente se juntando contra a gente, deliberando uma traição. Não creio nisso, mas elas são pequenas porque mesmo sendo feita entre uma ou duas pessoas que conspiram e nos traem, isso dói muito. Não é o tamanho da quantidade de pessoas que faz doer a conspiração, é ela própria que dói. Mesmo sendo uma, duas ou três pessoas, isso nos faz doer no coração. Às vezes, essas conspirações surgem no ambiente de trabalho, quando alguma decisão foi tomada lá sem a gente saber e nos pega de surpresa. Às vezes também isso acontece quando a gente está trabalhando com um cliente e a gente vende alguma coisa, a gente delibera ali o preço, mas o cliente já ali naquele momento está conspirando que não vai pagar aquilo que foi combinado. E isso dói também na vida da gente. Também vemos pequenas conspirações no sistema de governo, quando eles se unem para criar leis que só geram benefício para eles mesmos, quando licitações no governo, na prefeitura, são feitas, mas já arranjadas, já quem vai ganhar já está tudo certo. São essas pequenas conspirações que fazem doer o nosso peito. Nós chamamos de pequena porque não é porque doem menos, elas continuam doendo, mas é porque elas envolvem certamente poucas pessoas e são mantidas em sigilo até o final dos tempos. Quando isso acontece, querido, não é raro que o nosso coração vá tão longe que a gente fala: Senhor, o Senhor está conspirando contra mim também. Não é raro a gente falar que Deus também conspirou contra nós. Quantas vezes a gente mesmo já disse: Deus, por que o Senhor não me livrou disso? Deus, por que o Senhor permaneceu em silêncio enquanto isso acontecia? Deus, por que o Senhor fez isso? O Senhor deixou de me amar? Quantas vezes, em meio às traições deste mundo contra nós, a gente acredita que Deus também está nos traindo? Quantas vezes? O texto de Marcos, que a gente acabou de ler aqui, ele nos ajuda a lidar com isso. Ele nos mostra onde Deus está quando conspirações e traições acontecem contra nós. Mas o mais importante do texto é que ele mostra onde nós devemos estar quando traições e conspirações acontecem contra a gente. E é isso que a gente vai aprender hoje, em 3 pontos. O primeiro é que o Senhor Jesus sofreu uma enorme conspiração. O terceiro é, diante dessa traição, aconteceu uma exuberante prova de amor. E o terceiro ponto é, qual exemplo a gente vai seguir? Qual exemplo a gente vai seguir? Bom, o primeiro ponto, então, é que o Senhor Jesus sofreu uma enorme conspiração. Marcos, lembre-se disso, está narrando aqui nesse momento a última semana de vida de Jesus. No domingo, Jesus, ele fez a sua entrada triunfal na cidade, chegou até o templo. Na segunda-feira, foi aquele dia que ele amaldiçoou a figueira e ele também purificou o templo, ele dispensou os vendilhões, os cambistas dali. Na terça-feira, Jesus fez aquele ensinamento no templo. A terça-feira foi cheia para Jesus, ele enfrentou o sinédrio, eles interrogaram sobre a autoridade de Jesus, sobre qual autoridade o Senhor fala isso. Ele enfrentou os fariseus e os herodianos que questionaram sobre o tributo, é lícito pagar tributo a César. Ele enfrentou os saduceus sobre a ressurreição. Olha, a mulher morreu, os seus maridos morreram, de quem ela será esposa no céu?
Aí ele enfrentou os escribas, perguntando sobre o maior mandamento. Ele ensinou acerca das tribulações que enfrentariam. A terça-feira foi cheia para Jesus. E agora chegamos na quarta-feira. Na quarta-feira, o texto diz, né? Dali a 2 dias era a Páscoa, festa dos pães asmos. Nós estamos entrando nessa quarta-feira. A Páscoa e a festa dos pães asmos, irmãos, eram celebrações distintas originalmente. Eram 2 celebrações, a Páscoa e a festa dos pães asmos. A Páscoa era o dia que eles imolavam o cordeiro à tarde e os comia no início da noite. O dia judaico, ele muda no pôr do sol, né? Então eles matavam o cordeiro de tarde. Esse dia era o dia 14 do mês de Nissan. Nissan é mais ou menos o nosso abril, tá? Então era mais ou menos dia 14 de abril. Eles comiam o cordeiro na noite e no dia 15 já começava a festa dos pães asmos. E eles passavam 7 dias comemorando isso, comendo pães asmos, ervas amargas, tomavam vinho e celebravam a libertação do Egito. Celebravam a aliança que Deus havia feito com eles quando o Senhor os libertou da escravidão do Egito. Não é só brasileiro que gosta de festa. Os judeus tinham 8 dias de festa. Eles gostavam também de celebrar. O Senhor gosta de celebrar. Bom, eles estão nesse clima de festa. Eles estão nesse clima de celebração. Está se aproximando esse dia da Páscoa, que será na sexta-feira, que vai dar a abertura para 8 dias de festa. Pensa nesse clima comigo. Nesse clima de festa, nesse clima de aliança com o Senhor, é que essa história essa história começa, essa história se descortina para nós. Que história é essa? Primeiro, uma grande conspiração contra Jesus. O texto diz aqui que os principais sacerdotes e os escribas procuravam prender o Senhor na traição. O texto de João, meus irmãos, do Evangelho de João, ele vai dizer que também estava aqui os anciãos do povo. O que é isso então? É todo o sinédrio em conspiração contra Jesus. Todos eles estavam conspirando para matar Jesus à traição. Queridos, no lugar deles estarem se preparando para uma celebração, no lugar deles estarem festejando a Páscoa, eles estavam procurando matar o Messias. Queridos, e eles fizeram isso, eles queriam fazer isso por traição, de uma maneira mais furtiva, mais escondida possível. Eles desejavam prender e matar Jesus à traição. Isso tinha alguns motivos, né? Porque eles eram incapazes de debater com Jesus. Todas as tentativas que eles tiveram de debater com Jesus, eles perderam. Eles não tinham argumentos. Nenhum. E além de que a popularidade de Jesus ainda estava em alta. Jesus ainda tinha uma multidão ao seu redor. E se eles fizessem alguma coisa contra Jesus, provavelmente essa multidão interviria. Essa multidão iria contra o sinédrio. Meus irmãos, historiadores dizem que naquele período, vocês acham que Porto Belo fica cheio no final do ano? Naquele período, os historiadores dizem que Israel tinha 30 mil habitantes, muito parecido conosco, né? Nós estamos com 31 mil e pouco habitantes, mas na Páscoa a população chegava a 180 mil pessoas. Alguns historiadores mais ousados dizem que ia para 2 milhões de judeus naquele momento. Era uma loucura. A cidade estava muito cheia. E se o sinédrio prendesse Jesus ali,
essa multidão seria muito difícil de ser controlada. Com as festividades ali de Israel, as festividades da Páscoa e da festa dos pães ázimos se aproximando, eles não tinham efetivo da guarda suficiente para controlar. Então eles queriam prender Jesus à traição. Mas, nesse clima, envolto nesse clima de festas e de traição, acontece algo maravilhoso. Acontece uma das mais bonitas provas de amor que o Novo Testamento tem acerca de Jesus. Acontece a história dessa mulher aqui. Jesus, nessa quarta-feira, ele sentou-se para jantar entre amigos. Olha só como diz o texto aqui no verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, olha só, Jesus estava em Betânia, vizinho ali a Israel, bem próximo de Praga, e ainda não era Páscoa. Eles não estavam celebrando a Páscoa aqui, eles estavam se preparando para essa festa. Era um jantar simples na casa de um homem chamado Simão. O problema é que dizem que naquela época 1/3 da população masculina chamava Simão. 1/3 chamava Simão. Imagina. Então tinha que ter um apelido, tinha que ter um sobrenome, uma forma de chamar. E este Simão aqui era conhecido como leproso. Que apelido ruim que deram para ele, né? Mas é esse o nome que deram. Talvez porque ele teve lepra, porém estava curado. Certamente estava curado, porque senão ninguém estaria jantando com ele, né? E muito menos na sua casa. E ficou esse nome, Simão o leproso. Jesus foi convidado para esse jantar na casa dele, com seus discípulos e muitos amigos ali ao seu redor. Ele estava na casa de Simão, um jantar simples. Um jantar comum, de uma quarta-feira comum. Jesus estava reclinado à mesa. É importante a gente prestar atenção nesses detalhes, para montar a cena na nossa cabeça. Você precisa, para entender a forma como tudo aconteceu, o decorrer dessa história, você precisa montar essa cena na sua cabeça. E isso nos ajuda a entender que tudo que estava acontecendo naquela noite era uma simples noite comum, um jantar comum, com seus amigos comuns, aqueles que estavam ao seu redor. E Jesus estava reclinado à mesa. Reclinar-se à mesa era uma posição comum para jantar naquela época. As mesas não eram como as de hoje, altas, com cadeiras. As mesas eram bem baixas, bem próximas ao chão, bem próximas. E normalmente se tinha esteiras, tapetes, para você se reclinar. A posição de reclinar era com o cotovelo esquerdo no chão e com o lado esquerdo totalmente deitado no chão. E você ficava com a mão direita livre para você pegar os alimentos. Não tinha talher. Eles comiam sem talher mesmo, né? Pegavam porções de alimento, comiam com a mão direita e o cotovelo esquerdo deitado. Todo o lado esquerdo deitado no chão e o lado direito levantado, erguido. Pensa na cena. Jesus estava com a cabeça mais levantada do que todo o corpo, com o braço direito livre para pegar os alimentos. E assim aconteceu algo incrível naquela cena. Pensa nessa cena linda montada, uma cena onde está em volta a celebração da Páscoa, que vai acontecer em breve. Essa festividade de Páscoa estava em volta a uma traição. Jesus está numa casa de um dos seus amigos, chamado Simão, o leproso, com os seus discípulos, reclinado à mesa, comendo com eles.
E nesse momento de paz, em meio ao caos, o nosso Deus encarnado estava num jantar simples, se relacionando com os seus irmãos. Você já pensou nisso? Jesus é Deus. Jesus sabia de todas as coisas e sabe de todas as coisas. Jesus sabia da conspiração. Jesus sabia que tinha um traidor ali. E ele está reclinado à mesa, se relacionando com os seus. Em meio a esse cenário de paz, em meio ao caos, Jesus está em harmonia com os seus. Jesus está celebrando com os seus. E é nesse clima de paz em meio ao caos, que aquela mulher aparece para apresentar a sua adoração. Uma adoração tão grande, uma adoração tão espantosa, tão exuberante, que chamou a atenção de todo mundo daquele lugar. Eu digo que tudo isso aconteceu em meio à paz e o caos, porque não era só Jesus que sabia da traição daqueles homens. Não era só Jesus, com sua onisciência de Deus, que estava sabendo da conspiração contra ele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque estava todo mundo assustado. Jesus já havia dito para os seus discípulos e para aqueles que o seguiam que aqueles homens queriam matá-lo. Ou melhor, o evangelista Marcos disse que essa conspiração iniciou lá no início, no capítulo 3. No capítulo 3, verso 6, Marcos já nos disse: e eles procuravam matar Jesus. Todos sabiam da conspiração, todos sabiam que aquele sinédrio queria matar Jesus. A mulher sabia também. A mulher sabia. Jesus já havia dito que em breve ele morreria. E é nesse clima de paz em meio ao caos, que estava crescendo enquanto o tempo passava, que era sentido pelos discípulos, por todos que seguiam a Jesus. E é esse clima que deixa a adoração desta mulher ainda mais especial, ainda mais bonita. A mulher chega até Jesus com um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro nas mãos. Esse material, alabastro, era um material muito fino, uma espécie de pedra de gesso, geralmente branca, delicada, tingida de uma maneira bem delicada. E o perfume desse vaso de alabastro, chamado aqui de nardo puro, preciosíssimo, um perfume feito do óleo extraído da planta do nardo, de nardo, chamada nardo. E era da Índia, era importado, e muito precioso naquela região. Provavelmente esse nardo puro continha aproximadamente 340 gramas de óleo, 340 gramas de perfume. O texto diz que ele era caríssimo. O texto diz aqui, 300 denários. Sabe quanto que é isso, meus irmãos? É o salário de um ano. Pensa aí no teu salário de um ano. É muito caro. Para você ter uma ideia, como ele era precioso, como eles amavam esse óleo, quando alguém recebia alguma pessoa para jantar na sua casa, e ele queria ser muito generoso com o seu visitante, ele queria agradar muito os seus visitantes, o que ele fazia? A pessoa que recebia pegava
a pessoa que servia nessa casa, o seu escravo, o seu serviçal, e fazia ela lavar os pés dessa pessoa. E quando o visitante chegava, ele tinha os seus pés lavados. E o dono da casa, o anfitrião da casa, pegava este óleo de nardo puro e ele pingava uma gota na cabeça dessa pessoa. E isso era maravilhoso. Isso era uma alegria, era um ato de generosidade enorme, porque aquele cheiro entrava no ambiente, a pessoa estava com seus pés limpos da caminhada, o cheiro agradável daquele nardo puro vinha. Uma gota já era um ato de generosidade enorme. E aquela mulher vem por trás de Jesus, lembra da cena? Jesus reclinado à mesa, com seu cotovelo no chão, sua cabeça mais alta. Essa mulher vem por trás de Jesus, quebra o vaso e derrama todo o conteúdo em Jesus. Começa na cabeça, vai derramando em seu corpo e termina nos seus pés. O texto do Evangelho de João, lá no capítulo 12, ele detalha mais essa cena e ele até diz o nome dessa mulher. Ele chama ela de Maria de Betânia. Maria de Betânia. Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. Foi ela quem fez isso. Ela que derramou em Jesus esse óleo precioso. E o texto diz que quando ela chega nos pés de Jesus, ela o seca com os seus cabelos. Meus irmãos, esse foi um ato de total extravagância de adoração. Um ato de total extravagância de amor. A gente tem que prestar atenção nos detalhes do texto, né? Assim como o detalhe de Jesus estar inclinado, reclinado, nos faz entender melhor como que ela derramou o óleo. O texto diz também que ela quebrou o vaso, não é? Por que ela quebra o vaso? Aquele vaso não estava selado. Aquele vaso tinha uma abertura. Por que ao invés dela jogar o óleo, o perfume, ela quebra o vaso? Quando ela quebra aquele vaso, meus irmãos, ela demonstra que ela não tinha a intenção nenhuma de reutilizar aquilo. Ela não tinha a intenção nenhuma de guardar uma gota sequer. Ela não tinha a intenção nenhuma de guardar nem mesmo o vaso que era precioso. O que ela fez foi entregar tudo a Jesus. O que ela fez foi mostrar que tudo que era mais precioso para ela, ela estava entregando a Jesus. Meu irmão, aquilo que ela tinha nas mãos era o que as pessoas guardavam para a sua reserva de emergência. Sabe quando a gente guarda alguma coisa preciosa para uma reserva de emergência? É aquilo. Aquilo que ela tinha nas mãos era o que normalmente se dava um dote quando a filha casava. Era algo muito valioso. E ela está falando, não importa mais nada. Não importa mais as minhas reservas de emergência. Porque tudo é do Senhor. Eu não quero uma gota sequer. Tudo é de Deus. E isso foi um impacto tão grande ali, tão assustador, tão tremendo, que a gente pode ver que os discípulos de Jesus que estavam naquele momento começaram a discutir, eles ficaram nervosos com o tema, eles começaram a indignar-se, a indagar. Olha, que desperdício é esse? Porque esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Por que você fez isso? O impacto foi tão grande, meus irmãos, que o Senhor Jesus precisou defender a mulher. Eles começaram a questionar ela de uma maneira que encurralou, emparedou essa mulher. E Jesus falou o quê? Deixai-a. Parem de incomodar ela. Deixai-a, porque vocês estão a molestando.
Por que vocês estão emparedando? Por que vocês estão comprimindo ela com essa indignação? Eles se assustaram com o ato dessa mulher, criticaram o ato dela, dizendo que tudo que ela tinha feito era desperdício. E sabe de uma coisa? Parece que foi. Se a gente pegar a história um pouquinho antes, quando Jesus foi questionado pelos fariseus qual era o maior e o principal dos mandamentos, o que Jesus disse? Isso foi na terça-feira, no dia anterior. Jesus disse: o principal dos mandamentos está lá no capítulo 12, verso 30. Você vai ver que Jesus diz assim: respondeu Jesus no verso 29, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus ensinou lá é o seguinte, que a expressão de amor a Deus é quando a gente ama o próximo. E quando aquela mulher desperdiçou todo aquele nardo puro, eles pensaram: se a maior expressão de amor é para o meu próximo, ela devia ter vendido aquele nardo e dado aos pobres. Perceba que a razão dos discípulos de Jesus não estava de toda errada. Eles estavam refletindo acerca disso com a palavra do Senhor na mão. Por que ela não vendeu isso? Se a maior evidência de amar a Deus é quando a gente expressa isso aos pobres, ao próximo, por que ela não vendeu isso? Os discípulos estavam achando que eles estavam aplicando o ensinamento de Jesus da maneira mais correta. E aí Jesus diz para eles: deixai, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. E aí Jesus explica o porquê. Porque os pobres sempre tereis. Sempre tendes convosco. Quando vocês quiserem fazer boa ação para os pobres, eles vão estar aí. Mas a mim, eu não vou estar sempre com vocês. Eu não vou estar sempre com vocês. Ela fez o que pôde. Esse ela fez o que pôde não é o que como a gente diz, né? Puxa, eu fiz só o que eu posso. Não, ela fez o que pôde, como a gente diria hoje, ela fez porque pôde. Ela fez porque ela tinha a capacidade de me adorar na minha presença. Que maneira mais bonita de adorar ao Senhor. Entregando o que ela tinha de mais caro. E o Senhor revela, nessa defesa que Ele faz a essa mulher, que ela estava certa. E o Senhor revela que esse feito dela foi considerado uma ação tão bonita, tão extravagante de amor, um ato tão maravilhoso, que Ele disse que agora, aquele ato, toda vez que o Evangelho seria pregado, Ele estaria junto. Ele estaria junto. E Jesus ensina para nós que ela fez isso por um amor muito grande. Agora o terceiro ponto, meus irmãos. Esse relato de Marcos, dessa história de uma adoração tão grandiosa, tão exuberante de amor, está embrulhado numa história de conspiração para matar Jesus. Perceba que no começo do capítulo fala que o Sinédrio estava procurando matar Jesus à traição, e logo depois da história da mulher, da Maria de Betânia, que ungiu Jesus da cabeça aos pés, ele vai dizer que Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com eles para trair Jesus. A história dessa adoração da mulher está embrulhada em toda uma história de traição. E olha que coisa triste, né? O texto diz, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, que Judas era um dos 12. Que coisa triste! O traidor de Jesus era aquele que andou com ele em todo o tempo, desde o início do ministério de Jesus.
Judas, sendo um dos 12, decide abandonar o grupo agora. Decidiu deixar Jesus. Decidiu trair a confiança de Jesus. Queridos, o Sinédrio não precisava de Judas para identificar Jesus. Ele sabia muito bem quem era Jesus. Mas para espionar, para saber qual era o melhor momento, eles precisavam de alguém muito próximo. E Judas foi ele. A pergunta que pode ficar na nossa cabeça e que a gente tem que ter a resposta é: por que Judas decidiu trair Jesus? Essa é uma pergunta difícil. Por que Judas decidiu trair Jesus? Algo que os evangelhos não exploram muito bem esse sentimento, mas que a gente precisa refletir sobre ele. A gente pode entender pelo texto, meus irmãos, Judas era egoísta, era ladrão. Todo ladrão tem de egoísmo, que quer tudo para si. E por isso, as constantes afirmações de Jesus de que ele seria preso e morto, assustou Judas. Jesus estava repetidas vezes dizendo: eles vão vir, vão me matar, eu vou ser sepultado, vou ressuscitar ao terceiro dia. E Judas, quando olhou isso, quando percebeu isso, se assustou muito. E ele concluiu que permanecer ao lado de Jesus o levaria também para a sepultura. E aí que está a pergunta. Essa atitude de Judas, meus irmãos, nos faz se perguntar qual exemplo eu vou seguir. Qual é a minha atitude quando eu perceber que eu estou em meio a ciladas, em meio a conspirações? A gente tem dois exemplos para seguir aqui nessa história. Ou o exemplo de Judas, ou o exemplo da Maria de Betânia. Por que eu digo que nós temos esses dois exemplos? Porque quando nós sofremos traições, quando nós sofremos conspirações, meus irmãos, muitas vezes o nosso desejo é de ser igual a Judas, de fugir, de abandonar tudo, de deixar tudo para trás, de abandonar Jesus. Muitas vezes o nosso desejo é esse. Mas a gente precisa seguir o exemplo de Maria de Betânia, que no meio das traições, no meio das conspirações, no meio de todo esse medo e dor, ela decidiu entregar tudo para Jesus. Ela decidiu entregar toda a sua vida a Jesus. Meu irmão, Satanás nos envolve em laços de morte muitas vezes. Muitas vezes. Não se esqueça disso. Satanás sabe muito bem onde dói mais em cada um de nós. Satanás sabe onde tocar, sabe onde apontar, sabe onde colocar o dedo na ferida de cada um de nós. Para que a gente decida qual exemplo seguir. Satanás sabe onde te atirar a flecha, os dardos inflamados. Para que naquele momento de dor intensa, você pense: eu vou abandonar Jesus como Judas. Ou eu vou entregar tudo a Jesus, como Maria de Betânia. O Sinédrio não queria que a prisão de Jesus acontecesse na festa da Páscoa. E Jesus mostrou que ele estava no controle de tudo. Porque foi exatamente na festa da Páscoa que ele morreu. Exatamente. Para ficar claro que quem está no comando é Jesus. Jesus estava reclinado à mesa, comendo tranquilamente, em meio às traições. Porque ele quer nos ensinar que mesmo em meio ao caos, ele está no controle.
Agora você precisa decidir. Se quando você passar por esses momentos de dor, quando você chegar no limite da dor, qual exemplo você vai seguir? Vai seguir o exemplo de Judas? Ou o exemplo de Maria de Betânia? Maria de Betânia, com medo. Com medo. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia se as perseguições iam chegar até ela. E mesmo assim, ela entregou tudo. Toda a sua adoração. Tudo que tinha. Sem guardar nada para ela. Que a gente siga esse exemplo. Vamos nos preparar para a Santa Ceia, para cearmos juntos, refletindo essa expressão de amor. O Senhor Jesus, Ele está se preparando para festejar a Páscoa com os seus discípulos. Logo mais Ele vai estar comemorando a festa da Páscoa, celebrando a aliança de Deus com o povo de Israel, e Ele vai instituir a Santa Ceia. O texto de Mateus, mais para frente, vai dizer que enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O Senhor Jesus, Ele diz que este é o meu corpo e este é o meu sangue. Ele não está falando que literalmente nós comemos corpo e bebemos sangue. Ele está falando isso. Ele está falando que este é o meu corpo e este é o meu sangue. Porque quando nós ceamos juntos, nós nos unimos a Cristo. Nós nos unimos com Ele. Estamos na sua presença, unidos. Queridos, lembre-se disso. Porque quando nós sofremos conspirações e traições, nós nos sentimos desamparados, nós nos sentimos abandonados, traídos até mesmo por Deus. Mas lembre-se que Ele nunca nos abandona. Ele prometeu estar conosco todos os dias, unidos a nós. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu sangue que é dado por vós. Nós, quando comemos este corpo, bebemos este sangue, nós estamos cada dia mais unidos com o Senhor, certos de que Ele nos alimenta e nos fortalece em meio ao caos que vivemos. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, a bênção de participarmos mais uma vez desta Santa Ceia. A primeira Santa Ceia deste ano de 2026, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos enriqueça com a Tua presença e que nunca nos esqueçamos de que em meio ao caos que nós vivemos, ó Pai, o que nós precisamos é nos entregar ao Senhor. Entregar a nossa melhor adoração a Ti. A adoração mais valiosa da nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, entender que a Tua presença em nós é o que nós temos de mais precioso. E nada, Deus, tem tanto valor quanto isso. Ó Pai, nós separamos esses elementos do uso comum para o uso sagrado da Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, aqueles que vão cear conosco, todos aqueles que estão em comunhão plena com a igreja, nós vamos receber o Senhor.
Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele dando graças e partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Podemos comer dele todos, porque Jesus nos deu a ser o seu exemplo. Todos aqueles que comeram o pão também estão convidados a tomar do cálice. Enquanto comiam, tomou Jesus o cálice, disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Podemos tomar dele todos. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino, mais um meu Senhor. Se passa mais doce vida.
Obrigado, Pai, por toda a Tua graça, por toda a Tua bondade, pela salvação em Cristo Jesus, por nós estarmos unidos contigo, ó Pai, unidos na Tua carne, no Teu sangue, unidos na Tua morte, unidos na Tua ressurreição, unidos na Tua glória, Pai. Obrigado por sabermos disso. Obrigado a Deus, porque podemos aprender hoje, ó Deus, que mesmo em meio ao caos, das traições, das conspirações, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco. E que nada mais nós carecemos, ó Pai, em meio a este mundo, do que viver contigo. Ó Deus, que nós possamos aprender isso de uma maneira a entregar tudo a Ti, entregar nossa vida, entregar nossos anseios, entregar nossas tristezas, entregar tudo aos Teus pés, ó Pai, para termos a certeza de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor cuida de cada aspecto da nossa vida, de cada detalhe dela, e que nós possamos expressar assim a Deus, em adoração ao Senhor, que nós possamos expressar a Deus a nossa confiança, te adorando, te exaltando, te louvando em uma vida de adoração. Não somente hoje aqui, ó Deus, na igreja, cantando louvores, ó Deus, mas em todos os momentos. Que as nossas ofertas, que as nossas esmolas, que tudo que a gente possa oferecer, ó Deus, seja olhado por Ti, ó Deus, seja visto por Ti como uma entrega, como uma adoração. Que a nossa vida, ó Pai, uma vida de fidelidade ao Teu santo nome, uma vida de ações boas, ó Deus, sejam como evidência dessa adoração, dessa entrega total ao Senhor. Que as nossas vidas sejam vividas, ó Pai, com os nossos dons espirituais de uma maneira maravilhosa. Que a gente possa entregar os nossos dons ao Senhor de uma maneira exuberante, de uma maneira alegre, de uma maneira vívida, em expressão de adoração ao Senhor. Obrigado, Deus, por isso, e que nós possamos aprender dessa forma, Deus, e viver assim. Ó Pai, nós clamamos também por todos aqueles nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, sofrendo algumas coisas, ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Cuida daqueles que precisam de trabalho, de emprego, de clientes, que o Senhor possa também trazê-los, assim dando, ó Pai, o nosso sustento. E nós assim te agradecemos, ó Pai, que nós possamos voltar para as nossas casas em segurança, que o Senhor possa nos guiar no caminho, nos proteger, ó Deus, em meio à cidade cheia que estamos vivendo, e que tudo, ó Deus, ainda assim, nós possamos expressar o Teu amor. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, hoje e para todos sempre. Amém.